Puxa o croissant. Oi! Olá! Sejam bem-vindos! Ao Patramada Criminal. Um lugar de gente feliz. Um lugar de gente que gosta de ouvir tragédia pra relaxar. Sim. Eu sempre gosto de pensar, ó, pelo menos isso, eu não fiz isso aí, ó. Exatamente. Eu fiz muita coisa na minha vida, isso aí eu não fiz. Já fiz muita merda, mas isso, não. Não. E hoje a gente tem Semana passada a gente teve o caso de um palhaço maldito. Marlene Warren, gente, se vocês não assistiram, assistam. Tá aí o link aí embaixo. E daí eu triguei alguma coisa na Renata, que hoje ela tem vídeo de 2 palhaços malditos. Então eu tô, ó. Na verdade, eu trouxe pra vocês hoje o original palhaço maldito. Tan, O tan, tan. OG dos palhaços malditos. E quando eu tava pesquisando esse caso, eu fiquei surpresa com o tanto de coisa que veio desse caso. Então, por exemplo, It, a Coisa, do Stephen King, foi inspirado por esse caso. Ok. O livro do King saiu em 86. Uhum. Slipknot, a estética do Slipknot tem a ver com esse caso. Insane Clown Pose, a banda. Ou se você tem um gosto esquisito que nem eu, não é? Você vai se identificar. American Horror Story, Inspirado nisso, ok. também. Então, assim, vamos falar sobre o seu, o meu, o nosso John Wayne Gacy. Tan, tan, tan. Na verdade, ele Assim, ele não é meu, tá? não, ele não é de ninguém. Mas é um caso que, assim, eu conhecia, né? Acho que todo mundo que gosta de True Crime Todo mundo conhece. conhece. Mas eu não tinha ideia de que ele era tão icônico e que ele tinha tido um papel tão pesado na cultura pop. Sim. O Gacy é pop. Inclusive, eu acho que, de certa forma, ele deve ter inspirado o crime da Marlene Warren. É, eu não duvido. E todas aquelas em 2016, quando tava todo mundo se vestindo de palhaço pra assustar os outros ou pra praticar crimes, eu acho que era um pouco inspirado nisso. John Wayne Gacy, ele nasceu em Cook County, em Illinois, no dia 17 de março de 42. Hum. A mãe dele era dinamarquesa, mas a gente não sabe muito sobre a mãe dele, além do fato de que ela apanhava diariamente do marido. Eita. O marido dela, ele era filho de imigrantes poloneses, ele era homofóbico, extremamente homofóbico e alcoolista. O Gacy, desde muito pequeno, ele tinha pavor do pai e ele estava sempre muito próximo da mãe. Ele gostava de ajudar a mãe na cozinha, ele gostava de ajudar a mãe no jardim, e por conta disso, ele era o alvo favorito do pai. Sim, porque ele era o afeminado. Sim. Uma das irmãs do Gacy chegou a comentar que ele aprendeu a. Tão cedo quanto ele aprendeu a chorar como bebê, ele aprendeu a segurar o choro, porque quanto mais ele chorasse, mais o pai batia. Ai, gente. E. Ou seja, na verdade, o palhaço da história era o pai dele, que era um filho Sim. da puta. Eu penso que foi esse relacionamento doentio com o pai e essa relação de, tipo, amor pela mãe, mais a violência paterna, mas ao mesmo tempo em que ele fugia e apanhava muito do pai, ele queria muito impressionar o pai. Desde criança, porque era o exemplo que ele tinha de homem em casa. Pra mim, isso permeou os sentimentos de amor e ódio que ele ia nutrir pelos homens pelo resto da vida dele. Mas vamos em frente. Ainda criança, o Gacy foi sexualmente abusado por um dos colegas do pai. E ele nunca contou pra ninguém. Até muito mais pra frente. Assim, hoje em dia é tabu um menino falar sobre estupro, imagina naquela época. Por que que ele não contou? Porque ele tinha pavor dele contar pro pai e o pai culpar ele. O que, assim, sabendo o que a gente sabe do pai dele, eu não acho difícil que isso acontecesse, sabe? Não. E, pra completar o panorama, a receitinha de bolo da sementinha do mal, quando ele tinha 11 anos, ele sofreu um acidente que culminou com uma pancada bem séria na cabeça, né? Ele tinha 11 anos de idade e essa pancada gerou um coágulo que só foi descoberto 5 anos depois.
Nossa. E aí eu fui pegar um estudo que chama Psychotic Disorder Following Traumatic Brain Injury, a Conceptual Framework. Eu acho que eu já usei esse artigo como fonte. Ele foi publicado pelo Departamento de Neuropsicologia do Hawaii State Hospital em 2002. E ele diz: uma lesão traumática no cérebro pode ser a principal causa de psicose ou contribuir para o surgimento de uma psicose através de distúrbio convulsivo secundário, aumentando os riscos biológico e psicológico de causar psicose em pessoas vulneráveis. Gente, de novo, a gente tem que falar. Preciso reforçar que a gente ainda não conhece o suficiente do cérebro para falar que se você teve uma pancada na cabeça e uma infância horrível, não quer dizer que você necessariamente vai virar um serial killer ou um psicopata, mas a gente conhece inúmeros casos que tem aí a fórmula, né? Infância traumática, mais pancada na cabeça, mais violência Abuso. sexual. E também a gente vai falar de novo. Isso explica, mas não justifica. Então a gente não tá tentando justificar as ações do serial killer, do psicopata, mas a gente tá tentando explicar o que leva uma pessoa a fazer isso. Infelizmente, tem até um documentário chamado Crazy Not Insane, que eles discutem isso, que por um lado, é uma tragédia que a gente condene serial killers, essas pessoas à morte, porque daí você não consegue estudar o cérebro deles. E tem vários psiquiatras que queriam, e neurologistas que queriam estudar o cérebro do Ted Bundy, que queriam estudar o cérebro desse tipo de gente, porque daí você podia pelo menos ter um pouquinho, sabe, de... Um vislumbre. do que pode estar acontecendo. Sim. E, finalmente, quando o John Wayne Gacy ele atinge a maioridade, o que ele faz? Corre de Illinois. O que eu entendo, acho que qualquer um que, tipo, tenha, sei lá, mano, quem precisa sair de casa e viver a vida sabe como é, né? Você fez 18, você corre. Você corre. Foi o que ele fez, ele atingiu a maioridade, mudou pra Las Vegas, e ele arranjou trabalho num necrotério. E, assim, ele foi pra Las Vegas com zero suporte do pai, tá? Se vira... Tchau. Ele era tão pobre que ele não tinha dinheiro pra alugar nenhum lugar para morar, ele não tinha casa. Então, o que ele fazia? Quando ele não encontrava lugar em abrigos, ou quando os abrigos estavam com gente muito violenta, porque é comum, né, gente, ter muitos abrigos para pessoas em situação de vulnerabilidade que acabam sendo um ambiente violento e tudo mais. Então, por alguns dias da semana, para fugir, quando estava pior a situação no abrigo, ele dormia no necrotério. E, em determinada ocasião, ele acabou ficando sozinho com o cadáver de um adolescente. E daí ele começou a Jeff Dahmer, o cadáver do adolescente. Ele abusou sexualmente do cadáver. Mas, depois que ele fez isso, ele ficou tão horrorizado com o que ele mesmo fez, que ele decidiu não ele fugiu do emprego. Ele fez isso uma vez, pelo menos é o que ele diz depois. E ele era tão debochado no fim que eu acho que era. Eu não acho que era mentira, não. Eu acho que foi sabe, quando você tá numa espiral destrutiva e você vai ultrapassando. Porque, na verdade, esse foi o primeiro contato com alguma coisa errada. Alguma coisa errada, né? E daí, depois disso, vai escalando. Mas não é natural que a primeira vez que você faça alguma coisa desse tipo, alguma coisa criminosa, não vai ser uma um tabu, super né? coisa, tabu. E assim, é claro que você vai se sentir envergonhado e mal, porque você sabe que aquilo tá errado e porque toda a sua vida você foi envergonhado, você foi humilhado. Sim. E principalmente em relação à sexualidade. E parando pra pensar, eu acho que foi a primeira relação dele com outro cara em que não teve violência, né? Não é triste? É bem triste. Enfim, depois disso ele decidiu ele nunca mais voltou pro emprego, ele abandonou o emprego, ele não pediu demissão, ele só fugiu. Ele vazou e não voltou mais. Eu sou um moço direito. Ele
Depois disso, ele seguiu em subempregos. Até com os 22 anos, ele decidiu sair de Las Vegas e ele mudou pra Springfield. E ele casou com uma mulher que chama Carol Hoff. Hum. Ele decidiu que ele queria ser um cidadão de bem. E depois que ele casou, ele decidiu mudar de novo com a família pra Waterloo, em Iowa. Essa eu sabia onde ficava, tá vendo? A Carol Hoff, ela vinha de uma família que tinha grana. Na verdade, o pai dela tinha muito dinheiro, né? O pai dela, ele era dono de várias franquias do KFC. Ah, nice. Por conta desse contatinho, o Gacy virou gerente de 3 franquias do KFC. Não sabemos como, mas em algum momento entre essa experiência do necrotério e ele ir pra Springfield casar, ele teve uma guinada um pouco parecida com uma guinada que o Ted Bundy teve, que foi o momento em que ele decidiu que ele não queria mais se mostrar pro mundo como ele era. Ele conseguia esconder das pessoas o lado sombrio e o lado perigoso dele, e ele conseguiu, né, colocar o tal do verniz de carisma superficial, sabe? Uhum. E ele chegou a se tornar relativamente bem-sucedido profissionalmente, teve 2 filhas, e depois que ele ficou rico, ele chegou a receber um pedido choroso de desculpa do pai dele, que afirmou estar errado sobre a homossexualidade do filho. Não é tipo, desculpa por eu ter te batido por você ser gay, é desculpa eu ter achado que você era gay. Tá? Gente, isso não deve fazer bem pra ninguém. Não. Um pedido de desculpa desse é melhor nem dar, é melhor ofender logo. Sim. Tanto que serviu de alguma coisa esse pedido de desculpa? Não. Não. O que o Gacy fazia? Por fora, né, família, aquele verniz, aquele charme, o cara lá, o gerente, o empreendedor americano, o cidadão de bem. Uhum. Você não precisava ir muito longe, assim, e muito dentro, tipo, adentrar muita personalidade ou a vida dele pra saber que ele tinha um segundo lado aí. Porque ele acabou criando um bar no porão dele, e nesse bar ele convidava os empregados dele. Vamos lá, a gente está gerenciando franquia do KFC. Quem são seus funcionários? Normalmente estudante. Adolescente do ensino médio, 16, 17 Exatamente. anos. E outra coisa que era importante também, vamos lembrar que a idade pra você beber nos Estados Unidos é 21 anos, né? Era uma galera que não tinha idade pra beber legalmente. E aí chega o seu chefe e fala que ele tem um bar no porão dele que você pode beber lá. Nessa fase, o que ele fazia? Ele convidava esses funcionários pro bar no porão dele, com a promessa, vamos lá, tomar umas. A sua versão do pastor cool, mas palhaço do mal. Foi o meu nariz, né? Embebedava esses meninos e os molestava. Um desses meninos contou o que aconteceu pros pais, mas até um deles criar coragem de contar, passou muita gente por aquele bar, tá? Esse menino contou o que aconteceu, os pais denunciaram o Gacy e ele foi condenado a 10 anos de cadeia. Ok. Eu não sabia que ele tinha sido condenado. Foi preso. Mas desses 10 anos, ele ficou preso 18 meses. Por bom comportamento. Vamos falar sobre o privilégio do homem branco heterocis dos Estados Unidos nos anos 70? Os Estados Unidos têm menino no corredor da morte, sem nenhuma prova contra eles, nenhuma prova física. E um homem que molesta adolescentes depois de embebedar adolescentes contra a lei, sai depois de 18 meses. Detalhe, ele foi preso, a acusação dele foi sodomia, tá? Não é nem, tipo... Não é estupro de vulnerável, não. É sodomia. É sodomia, Bom, obviamente a fama dele de bom moço na cidade acabou, né? A Carol Hoff teve o bom senso de se divorciar dele depois disso. E ela levou as filhas. Ela não só se divorciou dele, como ela mudou de cidade. Até hoje a gente não sabe pra onde essa mulher foi, tá? Porque ela foi pra um lugar e que ninguém conhecesse
nem ele, nem elas, nem ninguém. Ela foi, mudou de nome, mudou de vida. Porque ela não queria ter a fama de ser casada com um molestador de meninos. Claro, ela tá Tá errada? certíssima. Não, tá certíssima, Não. perfeita. E quando a gente atingir 10.000 inscritos no canal, ela vai estar aqui para uma entrevista exclusiva. Eu preciso falar que é brincadeira, porque eu tenho muito medo de processo, gente. É eu sei que todo mundo sabe que é zoeira, mas eu preciso falar que é zoeira. Mas bem, ele é solto por bom comportamento, volta pro estado natal dele, pra Illinois, pega um empréstimo com a mãe, compra uma casa com esse empréstimo, e ao mesmo tempo ele faz bico em restaurante pra pagar as próprias despesas. E ao mesmo tempo, enquanto ele tá lá fazendo os bicos, ele começa o próprio business de construção civil. Ele passa pro mundo a imagem de um ex-condenado que tinha um passado disfuncional, que quer se recolocar na vida e quer crescer e babá. Mas em nenhum momento ele parou de molestar adolescentes, tá? Ah. Um deles chegou a fazer uma denúncia nesse período, mas essa denúncia foi retirada porque, nossa, gente, olha só, a vítima não apareceu no tribunal para depor. Que surpresa, né? Muito estranho. É. Outra vítima foi paga por ele para não ir para a polícia fazer a denúncia. E uma terceira vítima, que era um funcionário dele da construção civil, decidiu que ia resolver sozinho, colou na casa dele e deu uma surra nele depois. Porque o modus operandi dele nessa época era o mesmo de quando ele tinha um bar no porão da casa dele, na outra cidade. Ele embebedava os caras, ele levava os peão pra casa dele, né, a galera que tava trabalhando nas obras que ele cuidava, embebedava eles, molestava eles, e no dia seguinte ele torcia pra pessoa ter uma amnésia alcoólica. Ou pra a pessoa tá com muita vergonha pra falar alguma coisa. E um desses caras acordou no dia seguinte, voltou pra casa, trabalhou o que aconteceu, voltou lá e deu uma surra nele. Bem feito. E aí, obviamente, né, gente, ele morava na cidade de Cook, em Illinois, que era pequenininha. Começaram a surgir rumores de novo que ele continuava molestando gente, e aí ele tentou melhorar a própria imagem. E foi aí que veio o momento icônico em que ele se une aos Jelly Jokers, que é um grupo beneficente de empresários que se vestiam de palhaço para animar crianças em hospitais, orfanatos e outros eventos de caridade. Foi assim que ele criou a persona de Pogo the Clown. Eu acho que ele destruiu a vida de todos os palhaços. Sim. Porque tem muita gente hoje em dia que morre de medo de palhaço. E tudo começou aí. Tipo, as crianças não gostam mais de palhaço. Se eu vejo um palhaço, eu saio correndo. Eu sempre penso em Modern Family, sabe? O palhaço que o, que o Cam Fisbo. faz. O Fisbo the Clown. Ai, gente, eu não sei, eu fico imaginando quem que via, e vocês vão ver várias fotos aí do Pogo the Clown, gente. Eu não sei, obviamente a gente tem a opinião, né? Já. Em hindsight, a gente já sabe o que aconteceu, A gente né? já sabe, mas eu não consigo achar espalhar. A cara dele não me inspira alegria, sabe? Eu vou até olhar de novo, porque, gente, cara. Eu não sei, eu não consigo. Esse palhaço não me faz. Tipo, não dá me inspira. desespero olhar pra esse palhaço. Ele parece alguém que tá chegando pra cobrar seus boletos, sabe? Tipo. Ai! Me dá seu bebê! Me dá seu bebê! O sorriso dele é muito. Nossa, mano, sei lá. É muito estranho. E a partir daí, depois do momento que ele vira o palhaço, que ele incorpora, né? Que ele tá lá nos Jelly Jokers fazendo networking, animando festa, fazendo essas coisas, é o ápice da vida pessoal dele, né? Da vida pública dele. Ele é chamado para ser tesoureiro do Partido Democrata de Cook County, né? Da cidade em que ele tá. Ele também é líder da defesa civil da cidade. E ele foi considerado Homem do Ano de Cook County em 1978. Sim, uma cidade já elegeu John Wayne Gacy o Homem do Ano.
O cidadão de bem. O cidadão de bem. Essa Não há limites para o cidadão de bem. sim. Mas, vamos falar da tragédia dessa tour toda aí, como se já não tivesse muita tristeza até agora, né. Mas bem, Ah, na verdade ele começou a matar as vítimas dele em 1972, que foi a primeira vítima fatal dele foi um funcionário, que ele esfaqueou até a morte e escondeu no vão entre o chão da casa e a terra. Sabe aquele vão que tem? sim. Essa foi a única pessoa de todas as vítimas que foi morta a facadas e até hoje a gente não sabe o nome. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele não lembra o nome, porque ele também estava bêbado, mas eles descobriram depois, por conta do modo como a vítima foi morta, que essa foi a primeira vítima. Que foi a única que ele Hum, matou com facada. hum, Depois disso, ele desenvolveu um modus operandi bem consistente. O que ele fazia? Ele atraía homens adolescentes ou jovens adultos para casa dele. O que ele prometia para esses caras variava dependendo de quem era a vítima, porque tinha hum, vítima que ele pegava na rua, porque tinha hitchhiker, né, gente pedindo carona que ele pegava, e tinha funcionário dele. Então, ou hum, tinha também amigo de funcionário. Então, quando era amigo de funcionário, ele normalmente vinha com uma promessa de trabalho, de um job para fazer. hum, Quando era um adolescente que tinha fugido de casa e que estava na rua ou que estava pedindo carona, ele oferecia bebida ou droga. Às vezes era uma carona, e na carona ele perguntava se a pessoa não queria ir pra casa dele, falando que: "Ah, preciso parar um pouco em casa, não quer entrar, beber alguma coisa". Eram outros tempos, né, gente, era os anos 70, as pessoas infelizmente pegavam é. muita carona. E aí, E na aceitavam casa muitas visitas, gente. é, E abriam a porta para muitos estranhos. não façam mais isso, gente, Não. a gente tem que ter aprendido. Ah, nunca vá para uma segunda locação, nunca vá para um segundo Não. lugar. Gente, não entra no carro de quem você não conhece, sabe. E se Não. for Uber, vê se os dados da pessoa do aplicativo batem com a placa do carro, espera a pessoa chamar seu nome. Ah. E nunca Enfim, entre num daqueles ffuscas cheio de palhaço, sabe, que o palhaço não para de sair palhaço, esse é nunca o entre num pior. carro de palhaço. É, esse é o pior, é o mais perigoso. Já quando ele conseguia levar a vítima pra casa dele, ele achava um jeito de direcionar a conversa para o hobby dele de palhaço. E aí, ele era o momento em que ele se oferecia pra mostrar pra pessoa o truque das algemas. Perguntava pra pessoa: "Posso te mostrar o truque das algemas?" E aí a pessoa aceitava. Por Hum, N motivos, ou porque era o cara que tinha te oferecido um emprego e o cara te fala que ele faz coisa de palhaço pra caridade, e o cara é do Partido Democrata, você confia no cara, ou porque a hum. pessoa estava bem louca e tipo: "Ah, tá, mostra aí". E aí ele algemava a pessoa, e aí ele falava pra pessoa: "Tá, e aí, qual que é o truque?". E aí a resposta dele é: "O truque é que pra sair você precisa ter a chave". É. E aí, a partir disso, ele arrancava, ele despia as vítimas, ele arrancava as roupas íntimas delas e enfiava na garganta das vítimas para elas não poderem gritar. Hum. E depois essas vítimas eram molestadas, né, e torturadas por um período de tempo que variava entre 3 e 6 horas. Ele torturava elas? Eu não sabia que ele torturava os É. meninos. Depois desse período, a pessoa era morta e escondida no chão da casa, no vão, no buraco do chão da casa. Às vezes, em vez dele falar que ele ia, mostrar o truque das algemas, ele perguntava se ele podia mostrar o truque da corda. E aí ele pegava uma corda e colocava no pescoço da vítima, até a pessoa perder a consciência, e aí a pessoa já acordava despida, com as roupas íntimas na garganta e começava o ritual dele de tortura, enfim. Péssimo show. Em uma ou outra ocasião, ele se fingiu de policial. Ele chegou, inclusive, a colocar sirene e ter um distintivo fake. E aí ele parava os jovens e falava que ele era um policial, mandava eles entrarem no carro e matava eles num lugar isolado. É por isso que até hoje a gente não tem muita vítima dele que está sendo descoberta agora. E como Ainda ele estão tinha descobrindo vítima dele? vamos chegar lá.
Porque chegou um momento, ele matou tanta gente que teve uma hora que acabou o espaço embaixo da casa dele. Não tinha mais espaço pra pôr gente. E aí, ele começou a se livrar dos corpos, atirando eles ou em um rio nas proximidades, ou largando em terreno vazio, no meio do mato. Ele começou a largar onde dava, porque não tinha mais espaço embaixo da casa dele. E aí, quando que, né, a gente tem a virada, e quando que a polícia finalmente presta atenção, né? Porque muita gente sumindo. Quando um menino que chamava Robert Pist, de 15 anos, desapareceu da casa dele um pouco antes do Natal, ao sair para uma entrevista de emprego na construtora do Gacy. E a mãe dele reportou para a polícia que ele tinha sido visto, que a última vez que ele conversou com a família, ele estava indo para uma entrevista na casa do Gacy e não voltou mais. E aí a polícia conseguiu juntar, né, tipo, finalmente teve alguém que foi lá e falou, olha, esse menino saiu e ele foi para lá. E aí eles linkaram esse caso com vários outros desaparecimentos da região, com o mesmo perfil de vítima e os mesmos contextos. E a polícia, mas entre eles conseguirem linkar, até eles terem um mandato para entrar na casa dele, principalmente considerando quem ele era na comunidade e quem ele era no Partido Democrata, demorou. Mas a polícia, é bem parecido com o caso da Marlene Warren, a polícia estava louca para pegar ele. Então, o que eles faziam? O xerife mandou as viaturas seguirem ele, porque eles queriam pegar ele em flagrante para conseguir entrar na casa. E ele zombava da atenção que ele recebia da polícia. Ele chegou a competir corrida com viatura. Quando ele via que ele estava sendo seguido. Você consegue imaginar um negro fazendo isso? Não. É muita audácia, né? É tipo, você sabe que nada vai acontecer com você. Desculpa, diga, eu tô puta. Enfim. O que sempre me choca mais é, tipo, a audácia que a gente que é branco tem. Que a gente sabe que não vai dar em nada. É isso. Nessa hora que ele tá apostando corrida com viatura, ele chega a ser preso, porque ele tá correndo, bababá. E aí, quando ele é preso assim, ele fica algumas horas na delegacia, enfim. E quando ele foi preso, nesse momento, ele soltou uma frase que ficou famosa, que é: até um palhaço consegue escapar da polícia de Illinois. Quando ele foi solto, né? Depois de ser interrogado. Bom, o humor dele acaba quando, finalmente, em uma das muitas visitas que os detetives fizeram à casa dele, um deles pediu pra usar o banheiro e esse detetive sentiu literalmente o cheiro da morte. É porque eu ia perguntar, gente, como é que esse povo tá indo dentro da casa dele e não tá... Mesmo as vítimas, quando que você chega na casa em que é literalmente um cemitério e você não sente o cheiro? O que aconteceu é que ele tinha tanto corpo embaixo da casa dele que o cheiro de podre dos cadáveres começou a subir para o sistema de ventilação. Que tinha saída de ventilação nas casas dos Estados Unidos, normalmente é no banheiro. E o policial foi usar o banheiro e sentiu o cheiro da morte. Foi o cheiro da morte que fez com que eles conseguissem um mandato de busca. E esse mandato de busca levou eles diretamente para o cemitério clandestino, debaixo da casa. Será que o Gacy gostava desse cheiro? Ou ele gostava, ou ele acostumou. Porque eu acho que a casa era o lugar mais seguro para ele ter os corpos, exatamente porque, por ele ser uma pessoa influente, ele sabia que ele ia conseguir retardar muito o mandato de busca. Penso que foi isso, não sei. Ou ele podia curtir, vai saber. Considerando a experiência dele com o cadáver, né? Então, não sei, talvez. Realmente não sei. Ele foi preso em 21 de dezembro de 78. E esse caso ficou particularmente famoso porque ele foi preso um pouco depois dele ter sido eleito Homem do Ano. Lembra que ele foi eleito Homem do Ano em 78? Pela cidade? Quando ele foi eleito Homem do Ano, ele tirou uma foto com a Linda Carter, a esposa do presidente, a primeira dama dos Estados Unidos. E a foto que usaram pra falar que ele foi preso era a foto dele apertando a mão da Linda Carter.
dele Imagina, o dia receber para o prêmio. republicano, esse dia foi louco, esse dia foi maravilhoso para o partido republicano. Eu acho que até hoje ela é a única primeira dama que já posou pra uma foto com serial killer. Até hoje, a gente não sabe o número exato de vítimas dele, tá? Ele foi condenado à morte pelos assassinatos de 33 homens. Foram os homens encontrados embaixo da casa Da casa dele. dele. E nem todos esses homens foram identificados. Mas a gente estima que o montante pode chegar entre 45 ou 47 mortes. Gente. E vamos lembrar, gente, que em 78 não tinha a tecnologia de DNA que tem hoje. E é um processo, mesmo hoje, é um processo complicado para você pegar e identificar todo mundo. Eles fizeram muita identificação desses homens por arcada dentária, mas como ele... É aquilo que a gente sempre fala de o predador, ele sabe escolher as presas. Então, muitas das vítimas dele eram pessoas que estavam muito vulneráveis e que muitas vezes não tinham registro de arcada dentária, que, tipo, sabe, que não tinha, e que a família às vezes nem sabia que a pessoa tinha Tinha morrido, morrido, sabe? muito jovem que saía de casa, e daí... Porque naquela época tinha muita gente que saía da cidade e nunca mais voltava, nunca mais via os pais, Sim. encontrava os pais depois de 35 anos. Sim. A vida dele na cadeia também gerou... Ele ficou no corredor da morte por 14 anos, tá? E nesses 14 anos, ele decidiu fazer valer o tempo dele para o mal. Ele adorava falar o que ele tinha feito, ele falava sempre que ele tinha oportunidade. Tanto que um dos motivos pelo qual ele é tão famoso é que ele vivia dando... Ele sabia que ele não tinha muito como escapar de morrer. Ele sabia que ele podia adiar, mas não eliminar, porque ele teve 12 condenações à morte. Então, Uma das 12 ia vingar. Exatamente. Então, esse caso é icônico em partes porque sempre dava manchete. Sempre que ele sabe a pessoa que tem que estar sempre sendo o centro da atenção, é por isso que tem tanto material sobre ele. Nesse ínterim, né, entre ele ser preso, condenado e ele ser executado, tem um monte de biografia, documentário, longa. O que não falta é material sobre ele. E além disso, ele começou a pintar quadros perturbadores de palhaço na cadeia. E muitos desses quadros eram autorretratos. Era ele mesmo como Pogo the Clown. Gente... E tem gente que comprou esses quadros, Um desses quadros foi vendido em 2017 por $20 mil. Sim, porque ele foi crucificado como Jesus. Pobre Gacy, né? O menor violino do mundo pra ele aqui. Ele foi executado em 10 de maio de 94. A última refeição dele foi um balde de frango frito do KFC. Relembrando os velhos tempos. 12 camarões fritos, morangos e uma Coca Diet. As últimas palavras dele foram "Kiss my ass". Beije meu traseiro. Na entrada da penitenciária tinha, como sempre, a galera comemorando a morte dele, com camisetas que tinham a frase "sem lágrimas para o palhaço". Ai, gente. No tears for the clown. E, como eu falei, os investigadores do condado de Cook, em Illinois, nunca desistiram de identificar todo mundo. Tanto que em 2011, quando a gente teve avanços consideráveis na identificação por DNA, os investigadores exumaram os restos de 8 vítimas que foram enterradas como indigentes porque não foram reconhecidas por ninguém. E aí o xerife fez uma declaração pedindo para qualquer pessoa que tivesse um parente desaparecido na década de 70 enviassem uma amostra de DNA para comparação. E o nome desse xerife é Tom Dart, e ele deu uma entrevista coletiva falando que isso foi pedido em 2011, tá? No dia 25 de outubro de 2021, ano passado, o Tom Dart revelou que eles identificaram uma das vítimas, que era o Francis Wayne Alexander, que ele tinha entre 21 e 22 anos, quando ele foi assassinado em algum momento entre 76 e 77. A família dele mandou uma amostra de DNA pro xerife, eles compararam e conseguiram achar entre as ossadas a dele.
E a irmã dele deu uma declaração. Gente, olha, ele foi identificado 45 anos depois de ter sumido. Gente. Ela falou: "É difícil, mesmo 45 anos depois, saber o destino do nosso amado Wayne. Ele foi morto pelas mãos de um homem vil e mau. Nossos corações estão pesados, nossas condolências vão para as famílias das outras vítimas. Agora podemos descansar sabendo o que aconteceu e seguir em frente homenageando Wayne." E essa é a história do John Wayne Gacy, gente. O pior E palhaço do mundo. o pior palhaço do mundo. Eu não tenho nem como. Eu não sei, É, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. é o original palhaço. Ai, gente, o pior palhaço do mundo, o original gangster de todos os piores palhaços do mundo. Uma das pessoas mais nojentas que já existiram. Não tinha um negócio que, tipo, não tinha um menino que tinha uns 10, 12 anos enterrado A no. vítima mais nova dele tinha 9 anos. 9 anos! Meu Deus. Gente, ele não tava só abusando de adolescente ou de jovens adultos, ele tava abusando de criança. Sim. Ele provavelmente ia nessas festas de criança meio que pra olhar quem que ele podia. Não, total. Total. Ah, Não, gente, pior pessoa e até hoje inspira. Ele é o palhaço do mal original. inspira todas as histórias de palhaços do mal. Não por acaso ele é o palhaço do mal original. É. Olha o nível de maldade deste cidadão, né? Gente, 9 anos, a vítima mais nova. Eu sempre me choco com essa história, porque, tipo, às vezes você ouve um caso tantas vezes e quando você ouve de novo, ainda te choca, porque é tão. Sabe, é tão absurdo. E como que as pessoas conseguiam, tipo. Como que ele. Eu fiquei indignado. Como que ele faz isso durante anos e anos e anos e ninguém. Ah, se você para e pensa no Dahmer, no É, Bundy, é o privilégio branco. E falam que tem. Há quem diga que não existe. sabe, Aí, tipo. Sua casa tá fedendo a morte, literalmente. literalmente. E aí os seus vizinhos estão tipo, oi, tudo bom? Como é que você tá? Melhorem, palhaços. Os E palhaços é somos isso. nós, na verdade, né? Os palhaços somos nós. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse clássico. É isso. Manda pra gente todas as suas opiniões, comentários, teorias e tudo que você quer que a gente discuta. E se tem mais casos clássicos que você quer que a gente faça um episódio sobre, um vídeo sobre. Sejam bons e Comenta corram dos aqui. palhaços. Isso. E dá um inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá um like, comenta, faz de tudo, tá Você sabe o certo? que tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Não seja um palhaço. Tchau! Tchau.